E o coordenador-geral da Sala do Olhar Democrático respondeu agora há pouco às colocações do jornalista Luciano Casqueiro. Quem nos fala sobre isto é a correspondente do Ceará, Fabiana Oliveira. Fabiana, como está o clima depois das declarações do jornalista Luciano Casqueiro? Olá, Paulo. O clima esquentou na Sala do Olhar Democrático por causa das declarações do jornalista Luciano Casqueiro, que disse que a Sala do Olhar Democrático era formada de petista. Casqueiro mostrou foto do coordenador da sala, Fernandes Filho, com adesivo "Fora Dilma" e "Leve o PT junto", e perguntou o que havia acontecido com Fernandes, que antes gostava de Bolsonaro e virou ativista da luta contra Bolsonaro e defensor de Lula. Vamos ver parte das declarações do jornalista feitas no programa Passando a Limpo, da Rede Multi TV. Vamos aí, ó. Traga a foto aí. Traga a foto daquele elemento, daquele rapaz que eu gosto demais. Deixa a foto dele aí, que agora eu vou dizer a verdade pro povo. Esse de blusa aí listrada, branca, com esse rapaz aí de óculos branco, que está carregando "Fora Dilma" e "Leve o PT junto", é dono do grupo da Sala do Olhar Democrático. Para minha surpresa, mandaram essa foto. O nome dele é Fernandes, é um grande jornalista, um grande profissional, um grande pai, um amigo, mas é sem vergonha. Porque antes ele atacava veementemente o PT. Aí ele agora passou a atacar o Bolsonaro. E aí ele fica me esculhambando nas redes sociais, dizendo que não vai assistir o meu programa porque eu boto matéria do Bolsonaro. E aí você pode ver que ele tinha ódio do PT. Ódio do PT. Esse rapaz aí, viu? Tá bem aí ele, ó. Tá vendo ele aí, ó? "Fora Dilma e leve junto o PT". Eu não sei o que aconteceu, já tentei aí saber, já botei uns búzios aí para saber, já fiz umas orações por ele, mas eu não sei o que aconteceu, e ele simplesmente passou a amar o PT, passou a amar o Lula, passou a amar a Dilma e esculhamba o Bolsonaro 30 horas por dia. Mas vamos ao intervalo, a gente volta já já. Fernandes Filho lá, mandar um abraço aí pro Fernandes Filho lá de Portugal. Tá dizendo, me aguarde, viu? Porque eu botei... Bota a foto aí do Fernandes Filho. Bota a foto aí do Fernandes Filho, que tá voltando para Fortaleza para se candidatar a prefeito de Fortaleza. Mais uma opção. Bota a foto dele aí, que eu não tenho negócio de ficar em cima do muro, não. Esse aí eu conheço. Já lutou contra a Dilma, lutou contra o Bolsonaro, voltou pro Lula e agora... ele sempre fez um trabalho maravilhoso com o ex-senador Álvaro Dias. Álvaro Dias, que na minha opinião, na minha modesta opinião, era alguém pronto para ser presidente do Brasil. Mas o Brasil não quer pessoas como Álvaro Dias. O povo do Paraná, para mim, virou as costas ao Álvaro Dias, que saiu com mais de 83% de aprovação do governo lá no Paraná. Álvaro Dias, que já deu como entrevista nessa casa, como senador da República, um homem sério, comprometido, um cara que não fica em cima do muro, tá certo? Não fica em cima do muro. Mas o povo do Paraná resolveu escolher ele, Sérgio Moro, que já foi amigo de todo mundo, hoje não é amigo de ninguém. Vamos falar com Sandra de Castro diretamente dos estúdios do Olhar Democrático em Portugal. Sandra, é com você. Olá, Paulo. O coordenador da Sala do Olhar Democrático, Fernandes Filho, condenou a fala do jornalista brasileiro Luciano Casqueiro no programa Passando a Limpo e gravou resposta aqui nos estúdios do Olhar Democrático em Portugal. Vamos ouvir. Sobre a Sala do Olhar Democrático. Bom, o Casqueiro é um jornalista do estado do Ceará, que eu tenho profunda admiração por ele, está fazendo um grande trabalho aí no estado do Ceará, né, se destacando muito com o seu programa Passando a Limpo. Infelizmente, Casqueiro, você desconhece a história da Sala do Olhar Democrático. A Sala do Olhar Democrático já começou há muitos anos com um pedido especial feito a mim, ou pessoas que ficaram sem uma outra comunidade que nós participávamos, que era uma rádio web chamada Radar News, onde eu e a Valesca participávamos. E a sala foi extinta, misteriosamente, até hoje ninguém sabe por quê, e me pediu para criar uma rádio web. Como eu nunca gostei, nunca quis ser um influencer, eu não montei rádio web.
E aí eu criei a Sala do Olhar Democrático, fiz até um concurso para saber o nome da sala. Quem ganhou foi o Léo Brandão, lá do Rio Grande do Sul, né? E o Léo colocou um nome, meu filho colocou outro, nós juntamos os dois nomes e criamos a Sala do Olhar Democrático, há muitos anos atrás. Claro que meu filho não participou do concurso, era meu filho, foi classificado. E o Léo ganhou, se eu não me engano, ele ganhou um livro autografado pelo Romeu Tuma Júnior, aquele livro Assassinato de Reputações. E nós estamos trabalhando ao longo do tempo com pessoas racionais. A sala já teve o seu momento de choque psicótico, foi quando o Bolsonaro entrou na disputa presidencial e houve um choque geral na sala, e nós tivemos que encerrar a sala e construímos de novo a sala com pessoas mais equilibradas emocionalmente. A Sala Casqueira ela é totalmente democrática e eu não sou dono, eu apenas sou um dos coordenadores. Tá? Nós temos 3 administradores lá, certo? Na qual eu sou o último que fala e o primeiro que apanha. E a sala vem tentando mostrar um pensamento à margem dessa polarização ridícula que tem o Brasil entre Lula e Bolsonaro, como se só existissem essas 2 opções. Certo? Então, tanto é que você é um bolsonarista de carteirinha, né? E está na sala. Tá? Você é um opositor ao Lula, eu acho que a imprensa deveria se comportar de uma forma mais neutra, apenas apresentando a matéria, mas a imprensa do Brasil ela tem uma tendência a um ativismo, seja de esquerda, seja de direita. Tá? Se bem que o que está aí de Bolsonaro não tem nada de direito. Então, em defesa da Sala do Olhar Democrático, ela é composta de muitas pessoas, não é uma sala para discussão, para autoafirmação, tanto que às vezes ela fica um bom tempo parada, né? E nós discutimos e às vezes nos juntamos em prol de alguma causa, tá? E trabalhamos juntos. Tem pessoas de toda parte do país, alguns jornalistas que estão lá, mas nem abrem o bico, tá? Ou nem digitam, né? Ou colocam o dedo, né? Mas sempre estão acompanhando o movimento da sala. Então, Casqueiro, você é bem-vindo à sala, mas é bom você entender que a Sala do Olhar Democrático não é petista, muito menos bolsonarista. Se o seu âmbito de visão é que quem não é petista é bolsonarista, ou quem não é bolsonarista é petista, então eu lamento informá-lo que você está muito mal informado e contribuindo para essa maldita polarização que nós temos no país. Porque hoje, quem não é bolsonarista e não é petista é racional. E racionalidade é uma coisa que nós precisamos no país. Ódio do PT. Bom, essa história de ódio nunca foi comigo. Eu nunca entendi, por exemplo, é uma coisa que eu venho repetindo muitas vezes, e recentemente aconteceu uma tragédia aí no Brasil, mais uma, né, envolvendo torcidas organizadas de estádio de futebol. Então eu nunca entendi por que alguém vai para um estádio de futebol para se divertir e acaba matando alguém, ou brigando porque o seu time perdeu. Olha, se o seu time perdeu, faz parte do jogo, senão não se chamava jogo. Tá? Ganhar e perder faz parte da beleza da vida. Você não pode ganhar sempre. Imagine você ir para um estádio de futebol onde todas as partidas são empatadas. Nós vamos empatar para não dar vez. Certo? Se você não tivesse o choro da derrota, você nunca teria a alegria da vitória. Tá? Mas as pessoas, ao invés, por exemplo, quando seu time perde, ao invés de cobrar maior empenho dos jogadores, tá? Virar para a torcida adversária e dizer, mas amanhã nós vamos treinar mais e vamos lhe pegar. No bom sentido, de jogar. Não, ela vai lá e se pegam na pancada e até morte acontece.
Por quê? Porque não consegue segurar sua frustração. É o que está acontecendo nesse país hoje. Tá? Os bolsonaristas não estão conseguindo sustentar sua frustração de derrota por culpa deles mesmos. Então, eu nunca odiei o PT. Aliás, já falei isso antes e vou repetir de novo. A minha briga com o PT começou bem antes de eu entrar na militância ativista. Começou por um erro do PT. O PT veio para cima de mim num projeto que eu tinha, certo? Catado da Cultura. Um gaiatinho lá do PT quis me passar a perna e se deu mal. Tá? Depois, outras vezes, aí no Ceará, o grupo da Luiziane Lins também veio para cima de mim, e aí eu já era candidato a prefeito, uma eleição que me foi tirada, nós vamos falar um pouco mais na frente, porque o Casqueiro tocou no assunto, certo? E a briga foi feia. Quem acompanhou a minha briga com o PT viu o que aconteceu. Tá? Agora, ódio ao PT, não, porque política, eu sempre entendi a política como uma balança democrática. Não existe ódio. É história de ódio, não existe. O PT tem direito a existir, como a direita também tem direito a existir. A esquerda e a direita têm direito a existir. Tá? Quem decide o rumo a tomar é o povo. E em matéria de política não existe derrotado. Apenas o povo coloca uma parte para gerir e o outro na oposição e às vezes troca. Só isso. Mas as pessoas no Brasil entendem tudo como uma torcida organizada de time de futebol, que me parece ser o caso do Luciano Casqueiro. Tá? Que senta a rifa no Lula, mas esqueceu de sentar a rifa no Bolsonaro. Como cidadão, todos nós somos obrigados a reclamar, porque políticos não foram feitos para ser adorados, foram feitos para serem cobrados, Casqueiro. Tá? Então não tem essa de ódio do PT. Aí o Casqueiro vai mais na frente e diz, olha, ele odiava o PT, não, eu era oposição ao PT. E nunca precisei mentir, inventar fake news para ser oposição ao PT. Nunca. Porque sempre achei indigno. Tá? Então, começa por aí. A outra coisa é que você não é o primeiro, Casqueiro, que interpreta dessa forma. E vocês interpretam porque vocês não conseguem sair do plano da dualidade, dessa polarização. E essa polarização no país tem se mantido firme e forte porque vocês não entendem que não precisam ser esquerdistas para serem favoráveis a alguma coisa que o Lula faça de bom. Como vocês não precisam ser direitistas quando a direita fizer algo de bom nesse país. Tá? Então, racionalidade. Porque o cidadão, o seu compromisso como cidadão acaba quando você votou. Acabou, você deu o seu voto de confiança. Daí para frente você passa a ser cobrador daquele voto de confiança. Se você não cobra, se você fica feito palhaço, batendo palma a tudo que o político errado faz, então você não é um cidadão, você é um idólatra político. Bom? Então, Casqueiro, não tem essa de ódio comigo. Política é uma balança democrática, onde, se você não é situação, você é oposição. Eu fui oposição ao PT, mas entendi muito cedo, e aí tem um outro erro seu, eu nunca, essa pseudo-direita, esses bolsonaristas, coisa ridícula, bolsonarista. O cara bota na boca o nome de um homem que deveria estar no esgoto. Eu não sei como é que não sente gosto ruim na boca, pelo gosto de esgoto, quando se fala esse nome. Tá? Porque é um homem sem moral, sem qualidades, nem como militar, nem como político, ou outras coisas qualquer. Tá? Não vejo qualidades nesse homem. Nunca vi. E falei cedo.
razão pela qual eles preferiram eleger um bando de Zé Mané, que hoje não é só você, estão me cobrando aquele ativismo que eu tinha contra o PT, porque o PT comeu tapado comigo aí. Tá? Veio para cima de mim, acostumado a bater, as pessoas baixarem a cabeça, e aí encontrou o Fernando Filho, que enfrentou o PT de peito aberto. E é muito simples de entender. Na minha época, pelo menos já aí no Ceará, você lembra, que o PT comeu, tapado comigo. Até hoje, se falar no meu nome, o PT treme um pouco na base. Mas a minha briga com o PT não começou com ideologia, depois eu fui ver nas questões ideológicas, começou por culpa do PT, que veio para cima de mim em duas situações. Uma, de projeto, tentando passar rasteiro e roubar o projeto, e outra, quando eu tinha um acordo com o presidente do partido e o PT não queria que eu fosse candidato a prefeito. E aí nós vamos falar um pouco mais na frente. Então não tenho essa de ódio. Também não odeio o Bolsonaro. Eu odeio tudo que o Bolsonaro representa, o político oportunista. Por isso não concordo com você. Vá atrás de conhecer minha história, porque você não pode me comparar a um político oportunista. Eu não fui contra o PT, virei bolsonarista, fiquei contra Bolsonaro e voltei para o Lula. Não. Isso é uma inverdade dita por você não entender que ser contra Bolsonaro é ser racional. Porque o bolsonarismo é o mal maior da política. Ele trouxe para a política tudo que há de mais ruim na nossa política. O fascismo, o nazismo, o preconceito econômico, social. Tá? Um bando de boçal se achando, querem impor pela força, a antidemocracia, e eu não concordei com isso cedo. Avisei. Procure ler meu livro, se eu mando um exemplar para você eu mando. Tá? Você vai ver tudo que foi dito naquela época e que acabou resultando naquilo que eu tinha falado, que deu muito certo. Bolsonaro faria um governo tão ruim, que as pessoas sentiram falta do Lula. Agora, assim como na Segunda Grande Guerra, Stalin, Churchill e Delano Roosevelt se uniram contra um mal maior. Existe um mal maior que precisa ser internado para que a verdadeira política possa prevalecer no país, e isso chama-se bolsonarismo. Se a direita nesse país pretende se levantar, vou dar um conselho do qual vocês nunca me escutaram. Se tivessem me escutado, não estariam aí. Talvez perdi as eleições. Cavem um poço profundo, uma cova profunda. Enterre o bolsonarismo. Jogue muito concreto, de preferência cabeça para baixo. Jogue muito concreto, tá? Uma pá de cal e sal grosso em cima. Talvez a direita nesse país ainda possa se reerguer. Lutou contra PT e contra Bolsonaro e voltou para o Lula. Bom, essa história de que lutou contra o PT é verdade. Lutou contra Bolsonaro é verdade. Voltou para o Lula. Isso é despeito pelo Castilho. Tá? Se eu tivesse no governo Lula, eu talvez ocupasse algum cargo. Vou lhe dar um exemplo de um homem que foi eleito por essa pseudo-direita aí, e que, salvo não estou enganado, hoje está no governo do Lula. Muitos dos que apoiaram Bolsonaro hoje estão no governo do Lula. Mudaram de lado. São os oportunistas políticos. Tá? Aí, o grande nome da direita, para me substituir aí, foi para a União Brasil, virou lulista. Hoje me parece que está ocupando um cargo na Acidente. Depois de ter traído Bolsonaro e depois de ter passado 4 anos, cujo único projeto desse homem foi, se pode lembrar, marcante, se é que teve outros, não acompanhei, então posso estar errado,
era que o nome do Brilhante Ustra, o livro do Brilhante Ustra, a verdade, não me recordo agora o nome do livro, eu tenho até o livro em casa, fosse lido nas escolas. Esse era o projeto de lei. E aí o Lula pega um homem desse, traz para o seu governo, por indicação do União Brasil, né? É igual o juiz Sérgio Moro, que ousou dizer na sua propaganda eleitoral que um dos maiores aliados que ele já teve, tá? Que foi o senador Alvivir, que você citou, tinha um acordo satânico com o PT. Olha só o nível. Tá? E, na realidade, quem está hoje com um acordo satânico com o PT, diretamente é o partido para onde ele foi. Tá? Então, você tem, na estrutura política do Brasil, a situação, a oposição, tem os oportunistas políticos. São aqueles que mudam de lado. Eu não mudei de lado. Tá? Não mudei de lado, porque nunca concordei com eles, nunca concordei com o Bolsonaro. Cansei de avisar os militares que andaram comigo na época, tá? Sabem que eu sempre avisei contra esse elemento. Primeiro, é tão estúpido que ele era um camarada que era um deputadozinho, que não tinha feito coisa nenhuma em 18 anos, não tinha um projeto de lei relevante para o país, que vivia o sistema de comunismo, de comunista, né? As pessoas viram falando de comunismo. Eu vou dizer uma coisa que talvez você não saiba: comunismo não existe mais. Poucos países que ainda têm, ainda se intitulam comunistas, não tem mais isso na economia. Não aplicam o comunismo na economia, aplicam as leis de mercado próprias do capitalismo. Tá? Se bem que eu acho que o mundo precisa pegar a produção de riqueza que o capitalismo tanto prega, com a pregação da distribuição que o socialismo prega, e chegar a um acordo, talvez parasse dessa briga toda. Tá? Então, eu acho que é isso que precisa no mundo. Então, eu não briguei com o PT? Briguei. Não envergonho e não fiz nada de errado. Mas não compactuei com o golpe de Estado, não compactuei com a ida de Bolsonaro para a presidência da República. Tanto é que eu ia sair do país antes da eleição, mas eu conheci um homem que chamou minha atenção, um político que chamou minha atenção, tá? Que foi o senador Álvaro Dias, que você citou. Foi o Álvaro que encontrei com o Álvaro numa comunidade de caminhoneiros. O Álvaro, humildemente, pediu o voto dele. Quem o conhece sabe do homem educado, gentleman que ele é. Pediu meu voto e eu, meu arisco, né, disse para o senador que ia pesquisar sobre a vida dele, e ele disse uma coisa que eu não costumo ouvir de políticos oportunistas: pesquise. Então, o que eu digo para as pessoas hoje, eu repito para as pessoas hoje o que eu escutei do Álvaro: pesquisem a vida do Álvaro. Que, aliás, esses dias lançou um livro. Aliás, vai ser lançado agora em agosto, não foi ele. Foi um autor do Paraná. Tá? Então, por conta do Álvaro, eu decidi ficar um pouco mais no Brasil, que eu olhei e disse: não, tem esperança. Existe um político sério nesse país. Tá? Infelizmente, o povo cego por óbvio, odeia o PT, o comunismo. Tá? Vocês são crianças assustadas com o bicho-papão que nem existe. E aí, um bando de oportunistas políticos, que é o que vocês têm hoje, se aproveitou desse medo infantil de vocês e ganharam as eleições. Portanto, Casqueiro, não é só você, várias pessoas já me perguntaram: quando eu volto à oposição do PT, eu vou dizer: não sei, talvez no dia de São Nunca de Carne. Porque, pelo menos este ano, eu serei um cidadão a apresentar projetos.
Se o PT não cometer os mesmos erros que cometeu da outra vez comigo, tentando me passar rasteira, dificilmente terá problemas comigo. Tá? Porque eu vou dar ao Lula aquilo que me pediram sobre o Bolsonaro. Deixa eu trabalhar, vamos ver. Eu disse, sim, eu estou deixando ele aqui não trabalha. Mas eu estou deixando ele trabalhar. Só estou dizendo o que eu estou vendo. E o que eu já tinha visto. Então, em momento algum eu apoiei Bolsonaro. E o fato de eu não estar falando contra o PT, como já me pediram para me voltar pela militância, que deu dor de cabeça ao PT nacional e deu dor de cabeça ao PT do Ceará, eu digo a vocês, vão procurar aqueles que vocês elegeram para representar a luta de vocês. Porque não fui eu. Tá certo? Vão procurar eles. Vejam se eles têm a capacidade de debate. Porque se o que vocês têm de melhor é isso que está lá no Congresso, lamento muito, vocês vão perder essa guerra. Porque não tem habilidade. Vocês precisam parar de votar em pessoas que dizem aquilo que vocês querem escutar, para votar em alguém que diz aquilo que vocês precisam escutar. Por isso que até hoje eu sigo o senador Álvaro Dias como político. Mas também existem outros aí. Tá? Mas vocês são votos dos piores. Não é a primeira vez. Quando o Collor foi eleito presidente da República, nós tínhamos um nível de um estadista feito Ulisses Guimarães. Não, mas vou votar no Collor. Vamos renovar. Gostaram? E agora repetir o erro. Vocês tinham um homem da índole de um Álvaro Dias. Vamos votar no Bolsonaro. O Bolsonaro é que derrota o Lula. Só derrota o Lula porque vocês deram a ele uma popularidade que ele não fazia mérito. O sistema de comunismo, o homem indicava comunista no Ministério da Defesa. Ah, é militar. Vocês amam militar como se militar fosse um homem que botasse uma faixa e Shazam, virou um super-herói. Eu sou militar. Militar Shazam. Não é verdade. Ele era um péssimo militar. Popularmente, sempre chama aquele rapaz que tem até eu não entendi, porque a gente crescia a questão direito. Né? O André Fernandes, né? Pega o Fernandes que vocês votaram, não foi esse o Fernandes, foi o outro, cobrem deles. A Zambelli, a Bia, vão atrás daqueles que dizem as coisas que vocês querem ouvir para serem eleitos. Tá? Mas preste atenção no comportamento, preste atenção se tem capacidade para debate, ou se vocês quiserem realmente ser como a direita e não com essa coisa de nazifascista, tá? Vocês, por favor, elejam pessoas que tenham talento para o serviço público e saibam debater, não aqueles que tentam debater e acabam passando vergonha. Vocês não vão levantar direito e acabem com essa história de oportunista. Oportunista não é de direita, não é de esquerda. Se vocês elegerem oportunistas, seja na esquerda, seja na direita, você. Retorno ao Brasil e candidatura à Prefeitura de Fortaleza. Bom, eu não serei Fernandes Filho se eu não dissesse isso. Então, Casqueiro,
sem vergonha e elemento é meio, agradecer minha esposa, sem cabelo em pé. Mas você conhece a expressão cearense, você sabe bem o que eu quero dizer, tá certo? Com relação a eu ser... a gente brinca muito, tá, pessoal? Não entendam isso como uma agressão, nem do Casqueiro, nem minha, né? Existem certas expressões que, no linguajar cearense, pura brincadeira ou zoeira, tá? Então, eu não estou aqui me confrontando com o Casqueiro nesse nível baixo, não. Com relação à candidatura para prefeito, existe um partido que estava conversando comigo, eu não sei se isso avança, mas não é o Podemos, que eu não tenho nenhuma ligação, nem estou filiado hoje a partido nenhum. Mas confesso a vocês que eu gostaria que esse erro histórico comigo, que começou na campanha de prefeito, eu tenho peitado o PT, para cumprir um acordo com o presidente nacional, que depois passou a literalmente se vender, não estou falando só, não estou falando em termos de dinheiro, mas vendeu sua alma para o PT, tá? Por conta disso, cometeram corrupções políticas e eleitoral, e pediram minha candidatura a prefeito. Então, acho que Fortaleza me deve não a eleição para prefeito, mas a possibilidade democrática de concorrer à prefeitura. Tá? Tenho certeza que, pelo menos, no debate político, enxuar muito grande, eu acrescentaria muito ao debate. Tá? Mas eu acho pouco provável que isso aconteça, né? Hoje, eu tentei trocar meu título para Portugal para evitar qualquer possibilidade como essa. Infelizmente, na hora que eu fui trocar o título, o sistema caiu, né? Eu tenho que viajar para o Porto, eu voltei para cá e não consegui trocar meu título. Meu título ainda está no Brasil, portanto, eu posso ser candidato, né? Mas eu acho muito pouco provável que tenha um partido aí com coragem suficiente para me colocar em cima. Eu confesso que talvez com uma parceria de terceirização, indo como terceira via, talvez fosse possível, mas também não creio que aconteça. Então, meu retorno ao Brasil será apenas, até hoje, apenas para poder cumprir com a agenda do evento internacional que eu vou fazer. E retorno para Portugal. Se a direita me quiser de novo no Brasil, né, vai ter que, como eu já disse até em todo de brincadeira, não leve isso como vaidade pessoal, tá? Vai ter que me pedir desculpa de joelho, né? E vai ter que mudar os rumos dessa idiotice, desse fanatismo religioso e político que deram o nome de bolsonarismo. O Olhar Democrático fica por aqui, mas antes pedimos que se inscreva no canal para novos conteúdos.